Bom dia, Marilu. Bom dia, Rafa. Eu estava falando, que bom a sua presença aqui no Jornal Brasil Atual. É minha Prazer em também. revê-lo. Você que vai cobrir aí os dias de férias, né, do Glauco Faria. O pessoal dando boas férias para o Glauco aqui no YouTube. Boas-vindas para você aqui no Obrigado. Jornal Brasil Atual. E deve estar aí acordando cedo, né? Você que é o âncora do Jornal Brasil Atual, edição da tarde, né? Agora acordando cedo, hein, Rafa? Voltando para aquele horário habitual, Marilu, eu que acordava o galo, lembra disso? Lembro, era o Rafael Garcia também que apresentava junto comigo aqui o Jornal Brasil Atual durante muito tempo. Muita saudade, Rafa, muita saudade de você e que bom que você vai ficar com a gente também e merecidas férias, né, para o nosso querido Glauco, Sem né? dúvida, que ele consiga aproveitar em meio a essa pandemia, o que também dificulta bastante, né? É verdade, Mas o mas vamos importante é lá. descansar a cabeça, né, Marilu? É com você É e o professor Folena, sempre muito bom tê-los aqui no Jornal Brasil Atual. Sempre acompanho as suas entrevistas com o professor Folena, sempre trazendo informações e aspectos importantes. É com você. Tudo bem. Bom, vamos aqui para a análise político-jurídica dos últimos acontecimentos no Brasil, com o nosso convidado, Jorge Rubem Folena de Oliveira, doutor em ciência política, advogado, membro do Instituto dos Advogados Brasileiros. Oi, Folena, bom dia. Bom dia, Marilu. Bom dia para todos também, ouvintes e telespectadores. Aqui recebê-lo. Bom, vamos já direto aqui, essa questão da Procuradoria-Geral da República, né, Folena, que pediu na última sexta-feira ao Supremo Tribunal Federal o arquivamento da investigação para apurar a participação de parlamentares bolsonaristas que financiaram e organizaram atos democráticos em abril do ano passado. Houve aí ataques ao Congresso, ao STF, apologia ao ato institucional número 5, o ato aí mais repressor da ditadura militar. Parlamentares blogueiros bolsonaristas são investigados nesse inquérito. O parecer é do vice-procurador-geral da República, Humberto Jacques de Medeiros. Agora, esse parecer que levou 5 meses, né, para ser feito, afirma que as investigações da Polícia Federal não conseguiram apontar a participação dos deputados e senadores nos supostos crimes investigados. Agora, a PF, por sua vez, a Polícia Federal, afirma que encontrou, sim, indícios de que apoiadores e parlamentares discutiram ações para a disseminação de discursos de ódio e rompimento institucional. A PF, no relatório, né, Folena, inclusive, sugere algumas linhas de investigação, entre elas conferir se houve o direcionamento de verbas do governo federal para os sites e canais bolsonaristas. Como é que você está vendo esse imbróglio todo, hein, Folena? Olha, Marilu, são muitas coisas, né? E acrescentaria mais uma, né? Eu acho que isso também tem relação com o processo eleitoral de 2018, da campanha eleitoral de Haddad, né, e Bolsonaro, que está pendente de julgamento no TSE. E o TSE, me parece que há uns 10 dias, né, as 2 semanas atrás, já tomou um posicionamento para prosseguir com esse processo. Então, me parece que isso tudo está ligado, não é uma coisa só. Né? O que é lamentável, tem sido lamentável, é o comportamento da Procuradoria-Geral da República. Né? Durante a Lava Jato, durante o Mensalão, né, a Procuradoria-Geral da República atuou com muita diligência, né, nos governos do Partido dos Trabalhadores. Né? E até agora, até bem pouco tempo, né, até demonstrar a farsa que foi a Lava Jato. Ou seja, é uma Procuradoria-Geral da República, né, que até então tem sido muito partidária para perseguir, né, os defensores de movimentos democráticos e populares, políticos nessa linha. Agora, com relação a governos de uma tendência de extrema-direita, né, eu diria até mais, fascista, e que, né, não vou dizer que a Procuradoria-Geral da República como um todo, mas alguns segmentos foram fundamentais, como a Lava Jato, a gente já não vê essa predisposição, né? Inclusive por parte do atual Procurador-Geral da República, Augusto Aras, e sua equipe. Como nesse caso. Né? O que ele está pedindo, né, também tem que se destacar isso, ele não está pedindo o arquivamento do inquérito. O que ele está... Porque o autor da ação, o titular da ação, é o Ministério Público. Então, o que ele está achando, nesse momento, é que ainda não há elementos para processar, né, deputados e o senador. É um senador que já até faleceu aqui do Rio de Janeiro, Haroldo de Oliveira. Então, mas com relação a blogueiros, com relação a pessoas que não têm foro privilegiado, ele pediu para que prosseguisse a investigação.
E aí, nesse prosseguimento, né, o que se verifica? O que está se verificando? Inclusive vocês, jornalistas, no trabalho de vocês. É uma intensificação cada vez maior, né, nessas apurações do governo federal. Esse final de semana, me parece que o Estado de São Paulo fez uma matéria mostrando que foi acessado dentro do Palácio do Planalto, inclusive por meio da senhora do presidente da República, do ocupante da presidência da República, um batalhão do Exército, né? Também dentro do Congresso Nacional, dentro da Câmara dos Deputados. Ou seja, isso vai ficando cada vez mais, vai afunilando e vai deixando evidente. Ninguém tem dúvida que tem um gabinete do ódio hoje, mas no país, né? Inclusive a CPI do genocídio já está mostrando isso, quer dizer, é uma ligação. Faz parte desse grupo fascista atacar instituições, atacar o Supremo Tribunal Federal. Diga-se que isso vem desde o ano passado. Em abril do ano passado, se eu não me engano, era o grupo dos 300, assim que eles eram chamados, ficavam acampados em Brasília, subsidiados por patrocinadores e apoiadores do atual governo. Então, para mim, está muito nítido isso. Muito nítido, Marilu. Só não vê quem não quer. Se o Procurador-Geral da República não quer ver, né? Então vamos ter que fazer outra coisa. Mas é igualzinho os pedidos de impeachment contra Bolsonaro. E quero colocar ressaltar mais um ponto, Marilu, para concluir. Dizer o seguinte: está cada dia que passa, eu já falei isso aqui em entrevista para você, para o Glauco, cada dia que passa fica mais evidente os abusos de poder econômico durante a campanha eleitoral de 2018. E o TSE tem o dever de julgar a chapa Bolsonaro e Mourão. Isso já era para ter sido julgado há muito tempo. Já tem confirmação da própria empresa WhatsApp, que houve disparos indevidos, com nítido abuso de poder econômico. Há essas investigações da fake news que você pode levar para o passado. E o próprio ministro Alexandre de Moraes do Supremo, que também é juiz no TSE, pediu que esse processo das fake news, que é esse inquérito, fosse anexado no TSE. Então, quem está devendo uma resposta para a sociedade brasileira, Marilu, é o Tribunal Superior Eleitoral. Não pode esperar acabar essa chapa. O mandato desse atual governo tem que ser julgado. Porque se for julgado e constatado que houve abuso de poder econômico durante a eleição, a chapa Bolsonaro e Mourão tem que ser cassada e o Congresso Nacional convocar novas eleições, por via indireta. Mas cairia Bolsonaro e cairia Mourão. Então, isso é fundamental. Essas coisas, para mim, estão todas ligadas. Perfeito. Agora vamos falar da Copa América, né, que está aí na boca do povo. Vamos conferir aí os últimos lances da jogada, né, Folena? O presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Rogério Caboclo, foi afastado neste domingo do cargo pela Comissão de Ética da entidade, né, por um mês. Ele foi acusado de assédio moral e sexual. Olha, denúncia gravíssima, né, feita por uma funcionária da CBF. Inclusive, na Globo saiu aí os áudios, enfim, toda a conversa. E volta à presidência da CBF Antônio Carlos Nunes, o Coronel Nunes, que ocupou o cargo em 2016. O Juca Kfouri também publicou no blog uma reportagem da época feita pelo jornalista Lúcio de Castro, da Pública, sobre o histórico do coronel. Ele foi comandante militar, atuou como repressor no Pará, no período da ditadura, foi anistiado, recebia aí R$14.700 por mês, recebeu uma indenização retroativa de mais de R$243 mil, também em 2003. Essa crise na CBF ocorre justamente quando há insatisfação dos jogadores, né, Folena, da seleção brasileira, da comissão técnica, quanto à realização dessa Copa América, e que já caiu no jargão popular como Copa América, né? O Caboclo tinha até prometido, né, que ia substituir o Tite pelo Renato Gaúcho. Enfim, está realmente uma situação bastante complicada para o Bolsonaro sair dessa situação. Como é que você também está acompanhando esses lances dessa jogada aí da Copa América? Olha, Marilu, eu vejo esse caso da CBF emblemático de um passado não resolvido no Brasil, que é exatamente a representação do governo de Jair Bolsonaro. São pessoas, né, saudosas por um regime ditatorial, né, por um estado de exceção, pessoas que falam em liberdade
né, falam que tem o direito de ir e vir, mas que defendem a todo tempo a ditadura. Então, a CBF, né, a antiga Confederação Brasileira de Desportos, CBD, que hoje é a CBF, sempre foi caracterizada de alianças com a ditadura, com regimes de exceção, com tudo que tem de mal para a democracia no Brasil. Assim foi com João Avelange, né, que foi banido do esporte por acusação de corrupção. Assim tem sido nas gestões da CBF a partir do genro de João Avelange, Ricardo Teixeira, também acusado de corrupção. Os sucessores de Teixeira, todos eles, o Marins, ligado à ditadura militar e também banido do esporte por acusação. Del Nero, também banido do esporte, também por acusações. Me parece que esse caboclo também porque, né, defender, como eles defendem, né, um governo, né, de extrema-direita, que não tem nenhuma ligação com o povo brasileiro, né, ao contrário, só com os maltratos. Né? Então, a CBF é isso. E agora, esse Coronel Nunes, né, que ele é uma figura, é um coronel da Polícia Militar do Pará, com um histórico, né, de atuação durante o período de repressão a partir de 67, né, foi anistiado, não sei como, né, os cabos, Marilu, os senhores telespectadores, ouvintes, internautas possam saber, os cabos da aeronáutica que foram expulsos da aeronáutica durante a ditadura não tiveram seus direitos reconhecidos, a grande maioria. E esse capitão Nunes teve um direito reconhecido. Então mostra que existe todo um passado não resolvido no Brasil de pessoas que são favorecidas, é o patrimonialismo brasileiro, né, com uma ligação muito forte com a origem da escravidão, né, com a perversidade, e as pessoas vão cada vez mais se apropriando da estrutura do Estado brasileiro. Então, o governo de Bolsonaro, ao convocar a Copa América, essa sua pergunta que você me formula, é exatamente um governo, né, que quer utilizar isso por duas razões. Uma, por provocação aos movimentos populares que têm se procurado preservar e lutar para que a população, né, seja preservada durante um estado de calamidade pandêmico como estamos vivendo. Então o Bolsonaro, ao tempo inteiro, nega o óbvio, né, que é assegurar às pessoas o direito à saúde. Como ele disse no seu discurso presidencial da semana passada, eu não mandei ninguém ficar em casa. Ou seja, não existe declaração mais explícita, uma confissão mais explícita de um delito como essa própria declaração dele em cadeia nacional. Então, uma coisa é isso, é criar um estado de caos, né, para aumentar a pandemia num confronto político constante. E o segundo, Marilu, é sempre resgatar, né, as ideias equivocadas de um passado que causa vergonha para o país, que foi a última ditadura militar, civil-militar, de 1964 a 1985. Então, em que a CBF tem essa ligação. Então, o Bolsonaro, como Médici, talvez, com certeza, o presidente do regime ditatorial mais duro, mais terrorista, não teria outra expressão, Bolsonaro quer copiá-lo. Então, é isso. Então, quer dizer, é uma lástima para o país essa realização. E digo mais, uma lástima para a Conmebol e para todas as confederações de futebol que querem participar. E a própria FIFA, ao permitir que isso ocorra, estão colocando interesses comerciais acima da vida. Exato. Agora, nesse finalzinho, a gente tem muito pouco tempo, mas não dá para deixar de falar do que aconteceu em Manaus, né, na madrugada desse domingo. Diversos veículos foram incendiados, prédios foram depredados, em 3 cidades do interior se verificou atentados, enfim. Está se falando em relação a integrantes da facção criminosa, do Comando Vermelho e outras facções. Como que você está acompanhando também esse fato? Também em Manaus, que já vive o caos aí na pandemia. Eu vejo com preocupação, Marilu. Não quero aqui colocar nenhuma teoria conspiratória, não quero colocar. Mas um estado de desordem interessa a Bolsonaro. Desde o início da pandemia, ele tem colocado isso com muita clareza. Vai ter rebelião. Por quê? Bolsonaro, ele precisa disso para se alimentar no poder e baixar um estado de exceção.
ao tempo inteiro, ele fala contra a Constituição, ele tenta criar intervenção militar, ele tenta criar estado de sítio, estado de defesa. Então, esse tipo de situação que ocorre em Manaus, tá, eu peço muita atenção, não quero dizer que não tenha ocorrido, mas temos que ficar muito atentos, porque isso só interessa a Bolsonaro. Da mesma forma que o estado de calamidade pandêmico em Manaus, né, apesar de tentar agora politicamente se revertê-lo contra ele, mas ele, naquele momento, deixar acontecer é exatamente o encaminhamento que ele fez em todo o período da pandemia. Então, começar a surgir casos no Brasil de desordem, de insegurança, é o que Bolsonaro pretende, porque ele sempre fala isso. Então, nós temos que ficar atentos na defesa da Constituição e na defesa do Estado democrático. Então, nós, civis, temos que nos impor sobre as forças militares. Não pode nem as Forças Armadas, nem as polícias militares quererem ditar as regras. Somos nós, civis, que temos que dizer para eles o que nós queremos que eles façam. E não eles usarem a força para nos colocar um estado de terror e de medo. Essa é a minha preocupação ao ver o que aconteceu em Manaus. Então, mas quero destacar e dizer, tem que ter uma investigação profunda para saber efetivamente a causa disso, e não como o Bolsonaro faz. Ele usa tudo, a todo momento, para fugir da situação e criar esse estado de exceção, o que é muito ruim para o Brasil, ainda mais agora em que ele está muito fraco. Só para acabar, Marilu, quero dizer o seguinte, o massacre que ocorreu no Jacarezinho, na cidade do Rio de Janeiro, há um mês, em que a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro descumpriu uma ordem do Supremo Tribunal Federal, é a comprovação disso. É massacrar os pobres negros do Brasil. Ou seja, as forças populares. É o povo, as classes populares. Então, Bolsonaro foi eleito com essa plataforma, com a plataforma da segurança e do medo. E é assim que vive a extrema-direita, em todos os lugares do mundo. E aqui não pode ser diferente. Tá certo, Folena. A gente agradece aqui a sua participação. Forte abraço para você. Obrigado, Marilu. Até a próxima. Até a próxima. Uma satisfação. Igualmente. Falamos aqui com o Jorge Rubio Folena de Oliveira, doutor em ciência política, advogado e membro do Instituto dos Advogados Brasileiros. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.